Boa noite, gente. Hoje é dia de atualizar a nossa carteira de ações com foco em dividendos. O objetivo dessa carteira é ter ações que pagam bons dividendos ao longo dos anos. Para entrar nessa carteira, as ações têm que seguir alguns filtros, elas têm que passar em alguns pré-requisitos, e esses pré-requisitos eu tirei do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. O Décio Bazin era um jornalista e investidor. Esse livro, inclusive, é o único livro de finanças que o mega investidor bilionário Luiz Barsi Filho indica. Então, de 30 em 30 dias, eu faço uma seleção das novas ações e faço a atualização dessa carteira a cada 30 dias. Então, vamos lá que eu vou te ensinar como montar uma carteira de ações com foco em dividendos, seguindo as premissas desse livro, Faça Fortuna com Ações. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Boa noite, gente. Antes de começar a montar essa carteira de ações, eu tenho um recado muito importante, que é o seguinte. Essa carteira de ações, assim como a carteira baseada nos princípios de Benjamin Graham, assim como a carteira de ações baseada nos princípios de Joel Greenblatt, é apenas um estudo que eu estou fazendo, seguindo a premissa desses grandes investidores. Então, essas carteiras, de forma alguma, não são nenhuma indicação de compra e nem de venda. É apenas um estudo que eu estou montando, fazendo carteira de ações com base nos grandes investidores que ganharam por muito tempo os principais índices, que bateram o mercado. Essa carteira de hoje, o foco dela é dividendos. E essa carteira, as principais premissas são tiradas desse livro aqui, ó, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Esse aqui é o Décio Bazin. Inclusive, esse livro aqui, Faça Fortuna com Ações, é o único livro que o bilionário Luiz Barsi indica sobre finanças. E vou mostrar aqui de forma bem rápida quais são os filtros que a gente tirou do livro e quais são os filtros que eu acrescentei. Então, além dos 3 filtros do livro, eu acrescentei mais alguns filtros. Vou mostrar aqui agora quais são esses filtros. Esse aqui são os filtros. O dividend yield tem que ser maior do que 3%. O dividend yield são os dividendos e juros sobre o capital próprio que a empresa pagou nos últimos 12 meses. Esse número vai ser dividido pelo preço atual da ação. Esse valor tem que ser acima de 3%. Por exemplo, a empresa pagou R$1 de dividendos, de juros sobre o capital próprio, de proventos em geral, nos últimos 12 meses, e a ação hoje está a R$10. Então ela pagou R$1 dividido por 10, o dividend yield dessa empresa é 10%. Outro filtro que a gente tirou do livro é o pouco endividamento. E para usar esse filtro tem algumas maneiras. Eu escolhi usar dívida líquida dividido por resultado operacional menor do que 3. Quando é menor do que 3, a dívida da empresa é uma dívida saudável, é uma dívida de fácil controle. E um filtro muito subjetivo que está escrito no livro é não ter notícias negativas. Por exemplo, JBS, IR Brasil Seguros, que teve algumas alterações no balanço. Então, tem notícia negativa, pula fora. E aqui são alguns outros filtros que eu coloquei para a gente pegar uma empresa mais sólida, né? Primeiro filtro, payout menor que 100%. O que é payout? Payout é a porcentagem do lucro líquido da empresa que ela divide entre os acionistas. Então, às vezes, a empresa paga mais do que 100% do lucro e isso não é saudável. Então, a gente vai levar em conta aqui só quando a empresa paga no máximo 100% dos lucros. Um segundo filtro que eu utilizei foi o pagamento de dividendos constantes nos últimos 5 anos. Aqui é dividendos. Então a empresa nos últimos 5 anos tem que ter pagado, todo ano ela tem que ter pagado dividendo. Outro filtro muito importante também é o lucro líquido constante e positivo nos últimos 5 anos. Então a empresa não pode ter tido nenhum período de prejuízo nesses últimos 5 anos. E esse filtro aqui, média de volume diário maior que 80 mil. O que significa isso? Significa o seguinte, essa média de volume diário é a negociação da empresa, o negócio de quem quer vender, quem quer comprar na Bolsa de Valores. Então aqui eu coloquei acima de 80 mil, e ainda está baixo,
porque isso aqui a gente corre o risco de se pegar uma empresa com 20, 30 mil só de negociação diária, corre o risco da gente comprar a empresa e quando for vender não ter liquidez, não conseguir vender. Ou então o preço de venda ser muito diferente do preço de compra. Isso aí vai ser um spread muito alto. Então esses são os filtros. Para eu montar essa carteira, eu uso essa plataforma aqui, mas dá para usar Fundamentos também, que é de graça. Mas como eu assino o Guia Invest, eu uso essa plataforma. Então, eu já coloquei aqui o que eu queria, quais são os filtros que eu queria. Eu vou fazer a filtragem mesmo vai ser no Excel. Aqui eu vou colocar só os indicadores e eu não vou colocar os filtros aqui não. Aqui eu vou colocar apenas as ações, apenas os indicadores, os filtros, eu vou fazer tudo no Excel. Então vamos lá. Primeiro eu vou baixar essa planilha para o Excel. Planilha no Excel, eu vou abrir essa planilha. E aqui eu vou colocar os nossos filtros. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Então vamos lá, né? Deixa eu só deixar bem organizado aqui para ficar mais bonito. Vou colocar uma amarelinha aqui. Colocar tudo centralizado. Ok. No final também eu vou mostrar as outras carteiras também, a carteira de Benjamin Graham e a carteira de Joel Greenblatt. São 3 carteiras que eu atualizo de 30 em 30 dias. E essas 3 carteiras, as 3 são compostas cada uma por 10 ações. Essa carteira aqui, baseada no livro Faça Fortuna com Ações, baseada nos princípios de Décio Bazin, as empresas primeiro, ela tem que passar em todos os filtros. Depois de passado em todos esses filtros, que eu vou fazer na prática aqui, para ver como que é simples, na verdade, a ideia principal é ensinar como se monta uma carteira com foco em dividendos. Depois que as empresas passaram nesses filtros, elas vão ser classificadas de primeiro até a última de acordo com o maior dividendo. Então, isso eu vou mostrar na prática aqui. Então vamos colocar aqui, vamos fazer aqui os filtros. O primeiro filtro é dividendo maior do que 3. Esse tipo aqui eu vou excluir, porque isso aqui no Guia Invest às vezes, entrava fundo imobiliário, então já vou excluir porque não faz parte da nossa análise. O dividendo tem que ser maior do que 3, maior do que, e 3% é 0,03. Então, olha, ó, dividendo, todos são maiores do que 3. Aqui ao todo foram 112 ações que pagaram dividendo maior do que 3. Dívida líquida dividido pela receita operacional para ver o nível de endividamento da empresa tem que ser menor do que 3. Menor do que 3 ou igual a vazio. Por que igual a vazio? Porque os bancos, eles não têm esse indicador. Porque eles não têm como calcular esse indicador. Então, para não excluir os bancos, que inclusive estão, na minha opinião, um momento bom de comprar banco na Bolsa de Valores, os bancos caíram bastante. Então vai ser menor do que 3 ou vazio. Ok. Payout. O payout vai ter que ser menor do que 100%. É menor do que... E 100% é 1, né, gente? 100% é 1. Menor do que 100%. Lucro constante. Sim. É o filtro que eu usei. E pagamento de dividendo constante também sim. Né? Vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa tabela. Do maior para o menor. Aqui é o Banco da Amazônia. Então, muitos bancos aqui. E agora a gente vai colocar o último filtro, que Banco da Amazônia vai sair. Ele estava na última carteira. Alfa Investimento vai sair. Alfa Financeira vai sair. Graziotin On vai sair. BRB Banco vai sair. O volume aqui, como eu falei, a gente vai colocar maior do que 80 mil. Ok. Então, essas aqui foram as ações escolhidas. Eu vou colocar essas, vou classificar
Vou copiar aqui e colar na outra aba, porque a gente já vai ter que fazer uma classificação aqui, colei errado. Vamos fazer de novo aqui, porque muitas ações se repetem pelo fato de uma ação ter mais de um código. Então a gente vai pegar, sempre a que paga o maior dividend yield, a gente põe em primeiro lugar, dividend yield, ok. Né? Então vamos lá. Ótimo. Então vamos ver quais vai ser as nossas top 10. Então, Santander Unity, Santander Preferencial, está 9.7. Eu vou tirar o Santander Unity, vamos deixar o preferencial. Santander, Santander, então a gente pode excluir esse Santander aqui. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Bradesco 4 está no Bradesco 3, então vamos excluir aqui o Bradesco 3. Brasiltim, Transmissão Paulista, Norte Brasil, Banco do Brasil, Taesa. Vamos tirar essas duas Taesa aqui, porque já tem uma Taesa. Engie, Itaúsa, Itaú Unibanco. Então aqui eu acho que deu 10. Quer ver? 1, 2. Então essas aqui vão ser as nossas top 10. Isso, as nossas top 10. Eu já fiz esse filtro aqui porque é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. O primeiro que eu gravei foi 20 minutos de gravação. Eu esqueci de ligar o microfone, mas já está aqui na nossa carteira. Aqui, basinho. Então, essas foram as ações, as top 10. Então, como que as ações entram nessa carteira? Elas passam por um filtro. Após passarem nesse filtro, que são 7, aqueles que eu falei lá, após passarem nesses filtros, elas são classificadas de acordo com o dividendo. Então aqui, ó, dividendo 9.7, 8.1, 6.6 e aqui são as top 10. O que mudou da carteira que venceu, que terminou no dia 14/8, que foi na sexta-feira, hoje é dia 16. Na verdade, entraram 3 ações novas e saíram Telefônica Brasil, Banco da Amazônia e Banrisul. E entrou Banco do Brasil, Taesa e Engie. Olha como que tem essa carteira aqui. De 10 ações, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações são do setor financeiro e do setor elétrico. 1, 2 do setor elétrico. Então, os bancos e o setor elétrico estão pagando os dividendos maiores da Bolsa de Valores. E como que funciona essa carteira aqui? Por exemplo, eu fiz a primeira aqui no dia 16/6. No dia 16/6 o preço estava, fechamento foi esse, e o preço final no dia 15/7 foi esse. Essa carteira aqui, essa média 4.9 de rentabilidade, foi quem comprou no dia 16 e vendeu no dia 15 aproximadamente, porque esse preço aqui é o preço de fechamento. Não dá para a gente comprar pelo preço de fechamento, isso aqui é aproximado. Teve essa média, 4.7. E aí vendeu aqui e montou essa nova carteira, que teve inclusive uma rentabilidade negativa até sexta-feira agora. E do lado aqui a carteira Buy and Hold, ou seja, quem comprou essas ações aqui quando foi montada e não vendeu. De todos os lados tem uma carteira Buy and Hold. É a pessoa que comprou e não vendeu. Lembrando, não é indicação de compra, isso aqui é apenas um estudo. Vou mostrar agora aqui as outras carteiras de ações que a gente tem. A de Graham, a mesma coisa, a de Graham foi a primeira, de 1/6 a 26/6, rendeu 9,63%, e quem ficou com ela até hoje está com rentabilidade de 12,27%, e quem fechou a carteira aqui e comprou a nova carteira, uma carteira sempre, essa de Graham, sempre vence na sexta-feira e começa na segunda. Quem desmontou posição aqui e montou posição aqui, teve uma rentabilidade de 6,4% e fechou a posição aqui. E quem comprou aqui e não vendeu, teve essa rentabilidade. A nossa carteira de Graham está negativa. E a outra carteira de ações é a carteira do Joel Greenblatt, a fórmula mágica do Joel Greenblatt. Está uma rentabilidade negativa, né, chamando a atenção aqui para a Sanepar, menos 5,84%. Na minha opinião, uma excelente empresa de saneamento do Paraná. Então essas são as 3 carteiras. Então vamos voltar lá para a nossa de base. Então, para começar no dia 17, amanhã, segunda-feira, as ações selecionadas que passaram os filtros
e foram bem classificadas de acordo com o dividendo, foi essas aqui. Banco Santander, Bradesco, Graziotin, Transmissão Paulista, Norte Brasil, Banco do Brasil, Taesa, Engie, Itaúsa e Itaú Unibanco. A maioria das carteiras no setor financeiro, setor bancário. Então são excelentes empresas aí. Eu tenho na minha carteira em grande peso Itaú, Taesa, Engie e Itaúsa, Taesa, Engie e Santander. Nessa semana eu vou, na sexta-feira provavelmente, aumentar a posição nessas 4 empresas, que na minha opinião são excelentes empresas. Pessoal, então por hoje foi isso. Vou falar aqui novamente, não é indicação de compra, nem é indicação de venda, mas se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se quiser ter o acompanhamento dessa carteira, é só mandar um e-mail que eu compartilho aqui, ó, a carteira de ações. Eu compartilho, tem várias pessoas que eu já compartilho. E você vai ter essa carteira aqui com cotação automatizada em tempo real. Por exemplo, aqui é o preço de início, que é o preço de sexta-feira. O preço final é de acordo com o preço da Bolsa de Valores. Então, se amanhã ela for para 20, a rentabilidade automaticamente é calculada aqui, porque eu fiz tudo com fórmula. Então, por hoje foi isso. Um abraço e até a próxima.